tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar o assunto do Baixo Império Romano, falando sobre as reformas imperiais ocorridas entre o final do século III e ao longo do século IV. Nós vimos na última aula que foi nesse período, o Baixo Império, que começa no século III, que o Império Romano entrou em crise e num processo de declínio e de decadência, que culminaria com a queda do Império Romano na parte ocidental. O Império na parte oriental, como a gente vai ver, acabou sobrevivendo por mais 1000 anos até o final da Idade Média. Mas o Império Romano na parte ocidental, que vai ser Itália, França, Península Ibérica, a Inglaterra, o Império desaparece nessa área. Então nós vimos que no século III o Império entrou em crise por várias razões, que são apontadas pelos historiadores. Declínio da escravidão, uma carga tributária elevada em razão da despesa pública também elevada com os gastos militares, com o exército, epidemias, a volta das guerras civis mais intensas entre os generais disputando o cargo, né, de imperador. Então tudo isso contribuiu para uma crise do Império no século III e o declínio do Império a partir de então. Só que nós vimos também que essa ideia de crise e de declínio ela está associada à ideia de uma transformação na sociedade romana. Quer dizer, gradualmente a escravidão foi sendo substituída por um outro tipo de trabalho, que depois daria origem à servidão medieval, foi o trabalho do colono. Gradualmente as cidades foram entrando em declínio, o comércio foi perdendo força, uma economia menos comercial foi se desenvolvendo. Isso não aconteceu da noite para o dia, isso vai ser um processo que vai se arrastar por todo o Baixo Império, né? Gradualmente a área ocidental do Império foi ficando relativamente mais pobre do que a área oriental. Esse processo também vai se prolongar, né, por uns 200 anos aproximadamente, mas de toda forma o Império Romano estava se transformando. Ora, e no século III, né, que foi o momento da crise, a anarquia militar, as guerras civis, várias revoltas, províncias que se separaram, povos bárbaros invadindo, atacando o Império perdendo territórios para os persas, perdendo território para os bárbaros germanos. Naquele quadro, parecia que o Império Romano iria desaparecer. E, ao mesmo tempo, as religiões romanas tradicionais eram cada vez mais questionadas e na visão de muitos romanos, ameaçadas pelo cristianismo. Então, uma transformação cultural também estava acontecendo. Então, naquele cenário, para muitos romanos, parecia que o Império então iria desaparecer, era o fim do mundo. O fim do mundo como os romanos conheciam. Entretanto, o Império Romano não desapareceu no século III. Ele sobreviveu por mais 200 anos, como eu falei, na parte ocidental, iria sobreviver por mais aproximadamente 1000 anos na parte oriental. E o Império sobreviveu porque uma nova geração de imperadores assumiu o poder à força, por meio da guerra civil, se instalaram como imperadores e, com isso, fizeram uma série de reformas que prolongaram a vida do Império. Salvaram o Império Romano do colapso eminente. Foram as tais reformas imperiais, que nós vamos explicar agora. Essas reformas, então, foram reformas feitas para enfrentar a crise do século III e salvar o Império do colapso. Elas foram feitas por imperadores soldados. O que é isso? Eram imperadores de origem militar. Muitos eram militares de carreira, não pertenciam àquela aristocracia tradicional, né? Claro, depois que eles viraram generais, foram adquirindo poder econômico, né, recursos econômicos, adquiriram terras, status e tal, mas a origem de muitos desses imperadores soldados era uma origem mais humilde, era uma origem nas camadas mais baixas, mas eles foram ascendendo socialmente por meio da carreira militar. A maioria tinha origem ali na Península Balcânica, na região atual da Croácia, da Bósnia, né, aquela área que antigamente fez parte da Iugoslávia, e que se separou, né, no final da Guerra Fria, né, se desintegrou, formando, né, novos estados balcânicos, como a própria Croácia, a Bósnia, a Eslovênia, a Sérvia. Então, eram imperadores de origem naquela área, que era uma área que recrutava muitos camponeses que tinham virado cidadãos romanos para o exército. E era uma área que fornecia soldados ali para a fronteira, né, que era ameaçada pelos povos germânicos. Então surgiu uma geração de generais oriundos daquela área, né, nascidos, formados na carreira militar e que assumiram o poder por meio da guerra civil. Foram os tais imperadores soldados.
Esses imperadores e soldados fizeram reformas que sufocaram as revoltas, reconquistaram as províncias separatistas, estabilizaram as fronteiras, ou seja, restabeleceram a ordem do império, prolongando a vida do Império Romano. Entre essas reformas, a que mais se destacou, do ponto de vista político, foi a criação do chamado dominado, uma monarquia imperial, mas que tornou o imperador mais poderoso ainda, uma monarquia que se tornou mais absolutista ou despótica. O imperador passou a ser chamado de dominus. Anteriormente ele era chamado de princeps. O regime oficialmente era o regime do principado. No principado, o imperador, o príncipe, era o primeiro dos cidadãos. Agora não. No dominado, o imperador é um dominus, é um senhor absoluto, com poder supremo. Então as reformas feitas por esses imperadores soldados, generais, essas reformas fortaleceram ainda mais a figura do imperador. Fortaleceram, na verdade, o próprio Estado. O exército foi ampliado, a burocracia, os funcionários públicos também, essa burocracia foi ampliada, ficou mais numerosa. O Estado passou a interferir mais na economia, o chamado dirigismo econômico, controlando preços para tentar debelar a inflação, aumentando os impostos, desvalorizando a moeda. Reparem, foram medidas que salvaram o império do colapso porque fortaleceram o exército ou ampliaram o exército. Porém, o preço que foi pago para adotar essas medidas foi, na verdade, enfraquecer ainda mais o comércio, sufocar ainda mais o comércio. Então, de certa forma, essas medidas elas prolongaram o declínio da vida urbana e comercial do Império Romano, mas do ponto de vista militar, restabeleceram a ordem e conseguiram defender as fronteiras. Por outro lado, cada vez mais os imperadores passaram a contratar bárbaros para o exército romano, utilizando então soldados bárbaros no lugar daqueles dos cidadãos romanos. Um processo foi chamado de barbarização do exército. Ora, essas medidas intensificaram as transformações da sociedade. O colonato continuou avançando, como eu falei há pouco, as cidades continuaram em declínio, um processo de ruralização, a economia urbana em declínio, a economia foi ficando cada vez mais dependente das atividades rurais. Aquela simetria econômica entre as partes do ocidental, mais pobre, oriental, mais rica, aquela simetria continuou. O cristianismo continuou se expandindo e acabou triunfando nessa época, como nós vamos ver. 3 imperadores se destacaram nesse período: o imperador Diocleciano, o imperador Constantino e o imperador Teodósio. O Diocleciano assumiu o poder no meio da Guerra Civil, era um imperador de origem militar, ele consegue vencer os seus rivais, assume o controle do império, aumentou a interferência do Estado na economia, fortalece a figura do imperador no sentido do dominado, mas ele chegou à conclusão que o império era grande demais para ele governar sozinho. Então ele resolveu dividir o império em 2 partes, controlando diretamente a parte oriental e colocando um aliado da sua confiança na parte ocidental. Então surgiu um império do Oriente e um império do Ocidente. Eles não eram rivais. Eram, do ponto de vista administrativo, 2 impérios para melhor governar os 2 territórios. Além disso, ele criou um sistema chamado tetrarquia, onde em cada um dos impérios ficou um imperador principal, com o título de Augusto, e um vice-imperador com o título de César. Então eram 2 Augustos e 2 Césares. Um Augusto e um César para o Oriente, e um Augusto e um César para o Ocidente. Essa divisão, entretanto, ela não perdurou por muito tempo. Na verdade, ao longo do século IV, o império era reunificado por alguns imperadores e depois dividido. Reunificado e depois dividido, até que ocorreu a divisão definitiva no ano 395. O Diocleciano considerava que os cristãos eram uma ameaça à unidade do império. Então ele foi o imperador que mais perseguiu cristãos. O reinado dele, na história da igreja, ficou conhecido como a época da grande perseguição. A perseguição começou lá atrás com Nero, no Alto Império, mas o apogeu foi na época do Diocleciano, entre o ano 303 e 305. Depois que aqui tem uma figura, a cara, né, uma estátua, né, do Diocleciano. Aqui, ó, o império dividido com a tetrarquia. A parte aqui em roxo, né, a parte oriental, e a parte em vermelho, a parte ocidental.
e as mudanças que ocorreram na tetrarquia, aí no governo, né, dos chamados tetrarcas. Só que depois que o Diocleciano saiu do governo, ele acabou aposentando. A ideia dele era que a tetrarquia ia durar, cada imperador deveria governar por 20 anos, depois aposentava, o César virava um novo Augusto, né? E a estrutura política seria renovada constantemente, evitando as guerras civis. Só que o esquema não funcionou. Depois que ele saiu do império, né, do governo, ele ficou na parte oriental, depois que ele saiu do governo da parte oriental, as guerras civis retornaram. E em meio às guerras civis, um imperador assumiu o controle do Ocidente, que foi o Constantino. Constantino I, Constantino o Grande, o primeiro imperador cristão. Ele era filho da famosa Santa Helena, uma cristã. Santa Helena, evidentemente, uma cristã. Ele foi em parte influenciado pela mãe, mas ele também foi influenciado pelo cálculo político. Quer dizer, teve uma questão pessoal realmente de fé e teve também um pensamento em termos de cálculo político. Aconteceu o seguinte: ele virou imperador do Ocidente no ano 312, depois de derrotar o seu adversário numa guerra civil, um imperador rival chamado Maxêncio. Ele venceu esse imperador numa batalha em Roma, uma batalha chamada Batalha da Ponte Milvia, uma ponte em Roma. E nessa batalha, ou melhor, na véspera dessa batalha, tem duas versões. Tem uma versão que diz que ele teve um sonho onde Jesus teria falado para ele que se ele pintasse a cruz no escudo dos seus soldados, venceria a batalha. E outra versão, que é a versão mais popular, afirma que na véspera da batalha ele e seus soldados olharam para o céu e viram o símbolo da cruz, essa cruz aqui, ó. Esse símbolo que na verdade são as iniciais em grego da palavra Cristo. E ele chegou à conclusão que se pintasse o escudo, né, dos seus soldados com esse símbolo, ele venceria a batalha, venceria o Maxêncio. E venceu a batalha, no dia 28 de outubro do ano 312. E virou imperador do Ocidente. Aquilo teria sido decisivo para a conversão dele para o cristianismo. Na verdade, o Constantino, além dessa questão pessoal que a gente tem que levar em consideração, como eu falei, tinha a questão de cálculo político. O Constantino tinha uma visão diferente do Diocleciano. Para o Diocleciano, não dava para governar o Império Romano com os cristãos. Por isso que o Diocleciano perseguiu os cristãos. Para o Constantino, não dava para governar o Império Romano, no caso a parte ocidental, sem o apoio também dos cristãos. Então, uma mistura de questão pessoal com cálculo político levou o Constantino a abraçar o cristianismo e lançar um decreto concedendo liberdade religiosa no Império, o que acabou beneficiando os cristãos. Na época, o imperador do Oriente era um aliado dele chamado Licínio, que era um pagão, era um politeísta, mas ele convenceu Licínio para que assinasse com ele, no ano 313, um decreto chamado Édito de Milão, concedendo liberdade religiosa nos dois impérios, mas beneficiando, evidentemente, o cristianismo, que era o grupo que era perseguido, né, pelos imperadores. Com isso, Constantino, se aproximou da igreja, num pacto, numa aliança que afirmava o seguinte, que estabelecia o seguinte: o imperador iria proteger a igreja e os dogmas oficiais e, em troca, receberia apoio do clero. O Licínio permaneceu pagão, entrou em atrito com o Constantino, rasgou o Édito de Milão, e com isso estourou uma guerra civil entre Constantino e Licínio, que foi, de certa forma, a primeira guerra civil religiosa cristã, porque Constantino, em nome do cristianismo, em nome da fé cristã, ele invade o Oriente para proteger os cristãos do Oriente contra o Licínio, e vence o Licínio, e reunifica o Império. Quando ele reunifica o Império no ano 324, e governou como único imperador até morrer 13 anos depois, ele fez duas coisas importantíssimas. Primeiro, ele convocou uma Assembleia dos Bispos, o chamado Concílio de Nicéia, para estabelecer alguns dogmas que estavam gerando divergência entre os próprios cristãos. Entre eles, o dogma da divindade de Jesus, que muitos cristãos afirmavam que Jesus não era divino, que Jesus foi criado, que era filho de Deus, era um ser humano escolhido por Deus para pregar o cristianismo, e outros falavam que não, que Jesus era divino,
tinha uma essência divina, e isso foi estabelecido pelo Concílio de Nicéia. 5 anos depois do Concílio de Nicéia, Constantino mudou a capital do Império Romano para Bizâncio, uma cidade grega, localizada na atual Turquia. Hoje essa cidade é chamada de Istambul. E Bizâncio foi rebatizado com o nome de Nova Roma. Mas as pessoas acabaram chamando a Nova Roma de cidade do Constantino, Constantinopla. E o nome pegou Constantinopla como a capital do Império. Aqui vocês têm a estátua do Constantino. Aqui a Ponte Milvia, né, o símbolo do cristianismo. Aqui uma reconstituição da Batalha da Ponte. Reparem aqui que os escudos em vermelho do exército Constantino, né, tem um símbolo do cristianismo pintado. Aqui, quando Constantino morreu, o Império ainda tinha um tamanho considerável. Ok? Bom, mas depois que Constantino morreu, o Império acabou se dividindo, ocorreram novas guerras civis. No final, um outro imperador importante assumiu o controle do Império, o Teodósio. Teodósio I, também chamado de Teodósio o Grande. Na verdade, Constantino, até o final do Império Romano, todos os imperadores foram cristãos, com exceção de um imperador chamado Juliano. Tirando o Juliano, todos os imperadores foram cristãos. Teodósio começou como imperador do Oriente. Outros imperadores cristãos, Graciano e Valentiniano II, eram imperadores no Ocidente. Mas no ano 380, o Teodósio ele foi mais radical do que o Constantino. O Diocleciano falava que não dava para governar o Império Romano com cristãos. O Constantino falava que não dava para governar o Império Romano sem um apoio também dos cristãos. E o Teodósio falou que não dava para governar o Império Romano com várias religiões. Tinha que ser uma única religião, e essa religião seria o cristianismo. Então ele lançou um decreto chamado Édito de Tessalônica, transformando o catolicismo na religião oficial dos dois impérios. No ano seguinte, um outro concílio foi organizado em Constantinopla, que estabeleceu o dogma da Trindade divina, a unidade divina do Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles politeístas pagãos que, portanto, não aceitavam o cristianismo, foram perseguidos. E os cristãos que não aceitavam o dogma da Trindade foram também perseguidos. Eles eram considerados hereges, quer dizer, cristãos contrários aos dogmas da igreja. No ano 383, o Graciano foi assassinado e o Valentiniano, né, os dois imperadores do Ocidente, foi morto no ano 392 por generais rivais. O Teodósio invadiu o Império do Ocidente, era imperador no Oriente, ele invade o Império do Ocidente, conquista o Império Ocidental e unifica o Império Romano. Foi a última unificação do Império. Depois, aqui ó, vocês têm a figura do Teodósio. Depois que o Teodósio morreu, no ano 395, o Império foi dividido definitivamente em Império Romano do Oriente, mais forte, com a capital em Constantinopla e falante da língua grega, e o Império Romano do Ocidente, mais fraco, com a capital na cidade de Ravenna, na Itália, e falante do latim, ambos cristãos. Na próxima aula a gente vai ver como o Império Romano do Ocidente desapareceu, como ele foi destruído e as consequências da sua queda. E aqui vocês têm um mapa mostrando a divisão definitiva do Império. Em roxo, o Império do Oriente, e em vermelho, o Império do Ocidente. É isso aí, pessoal. Acabei falando muito, mais do que eu gostaria de falar. Na aula que vem, então, a gente fala sobre o final do Império Romano. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.